Olá pessoal, amados alunos, amigos, estamos aqui, professor Edneu de Biologia, Colégio SEI Romualdo e Colégio SEI Ponta Negra, para falar com vocês sobre um assunto, um tema recorrente, que é o assunto de ecologia na prova de Enem e também a prova de vários vestibulares de todo o Brasil. Então hoje eu trouxe um tema relevante dentro da ecologia, que é o tema de relações ecológicas. Hoje optamos para falar somente das relações ecológicas chamadas de interespecíficas. Nós temos duas divisões. As relações ecológicas podem ser intraespecíficas, quando se trata de organismos de uma mesma espécie se relacionando, e a relação ecológica interespecífica. Ela sim trata de organismos de espécies diferentes. Então, colocamos para vocês aqui 3 tópicos de um grupo de relações chamado de relações harmônicas. Aquelas relações em que os organismos, eles interagem entre si e em nenhum dos casos há prejuízo para nenhum dos participantes. Então, essas relações, elas são chamadas de harmônicas porque há benefício mútuo, ou pelo menos um dos organismos é beneficiado e o outro não leva prejuízo na relação. Nós temos também 4 relações aqui embaixo, chamadas de relações interespecíficas desarmônicas. O nome desarmônica lembra desarmonia. Algum desses participantes vai sofrer um prejuízo, ou pelo menos um participante, e o outro pode ter uma relação de neutralidade ou de positividade, de benefício. Lembrando as mais conhecidas relações interespecíficas. O mutualismo é muito conhecido, que é uma relação interespecífica em que o indivíduo relaciona-se com o outro em benefício mútuo. Um ajuda o outro e recebe a ajuda daquele companheiro ou daquele indivíduo que se relaciona. Um exemplo típico é as bactérias, geralmente fixadoras de nitrogênio, que estão associadas a plantas leguminosas, como feijão, soja, em que essas bactérias fixam nitrogênio para esses vegetais. E, em contrapartida, o vegetal produz matéria orgânica e beneficia a bactéria. No mutualismo, nós percebemos que há uma interdependência. Uma vez quebrada essa relação, ou seja, uma vez que essa relação seja desfeita, ambos os participantes, eles sofrem tanto que torna-se inviável no processo. Então, os dois vão morrer. Já na protocooperação, a relação entre os dois indivíduos, ela é uma relação de harmonia. Um ajuda o outro para a sobrevivência. Porém, é um pouco diferente do mutualismo, porque na protocooperação a interdependência ela não se faz necessária. Ela é benéfica, a relação entre os dois, mas se você retirar e acabar com essa relação, ambos de forma separada, eles não morrem. Eles vão sofrer um pouco naquele ambiente, mas isso não vai levar à morte dos participantes. Já o comensalismo, apesar de ser uma relação harmônica, ela foge do padrão anterior. Por quê? Comensalismo é aquele tipo de relação em que um organismo se alimenta dos restos alimentares do outro. Um exemplo, um leão que faz uso da sua presa, come parte da presa e deixa, por exemplo, uma carcaça, o resto do alimento, para, por exemplo, uma hiena. Essa hiena é beneficiada em comer o resto alimentar desta presa do leão sem trazer prejuízo algum. E ela altamente beneficiada pelo alimento disponível no meio. Então, mutualismo, protocooperação e comensalismo são as 3 relações ecológicas harmônicas, talvez, de maior importância nos ecossistemas, tanto terrestres quanto aquáticos. Já as relações de predatismo e parasitismo, os nomes são muito até parecidos, as pessoas querem até relacionar, confundir um pouco essas relações. No predatismo, o sinalzinho de positivo e negativo traduz a relação desarmônica. Um dos participantes vai sofrer prejuízo. Então você vai ter o predador e a presa. A presa vai sofrer, obviamente, o dano de ser devorado por um predador e o predador vai ganhar toda essa alimentação. Já no parasitismo, uma coisa um pouquinho diferente. Um parasita, ele se beneficia por morar dentro ou viver sobre um hospedeiro. Vai trazer prejuízo, geralmente levando aspectos de enfermidade, doença,
pode até causar a morte daquele hospedeiro. É positivo para o parasita e negativo para o hospedeiro que hospeda tal parasita. Competição, isso aqui tem um dado importante. As pessoas lembram que competição tem sempre um ganhador nesta competição, mas a gente coloca o sinal negativo para ambos os participantes. Porque na competição, ela é uma relação interespecífica desarmônica total. Apesar do indivíduo que está se relacionando com outro de forma a competir um alimento, um espaço, um recurso do meio, uma fêmea, por exemplo, ou até mesmo a área onde ele vive, ele vai para um embate, para a luta. E nessa luta há perda de energia. Alguns saem traumatizados, outros saem até muito feridos por esta relação, embora ganhe a fêmea o recurso ou o meio. Mas, no tocante aos indivíduos solitários, na competição a gente coloca sinal negativo para os dois. Lembra, aluno, pelo amor de Deus, lembra aí, isso é negativo para o competidor, mas para a população é altamente benéfico. Isso tem que existir no meio para equilibrar o tamanho das populações. Daí porque predatismo, parasitismo e competição, lembra aí, ó, são fatores limitantes do tamanho das populações, seja lá de uma bactéria, de um fungo ou de qualquer animal e vegetal. E por último, uma menos conhecida chamada de amensalismo ou antibiose. Essa relação interespecífica desarmônica, ela chama atenção por essa sinalização. Um dos indivíduos recebe esse zerinho aqui, que quer dizer neutralidade na relação, e outro recebe o sinal de negativo, dizendo que para ele é indiferente aquela relação e o outro sofre danos. Por exemplo, algumas algas que vivem em ambientes aquáticos, elas liberam toxinas que afugentam os seus concorrentes, inclusive peixes, outras algas e outros crustáceos. Nesse ponto, o amensalismo, ele é neutro para as algas que liberam essas toxinas e é altamente danoso para quem vive naquele ambiente, afugentando até competidores que possam estar junto com ele. No amensalismo, ele também tem um outro termo, que é chamado de antibiose. E aí a gente pode lembrar aqui de um exemplo clássico da biologia, que é a relação entre fungos e bactérias. Então, hoje nós tomamos, por exemplo, alguns antibióticos, que é substância retirada de fungo que serve para matar bactéria. E os antibióticos, o primeiro antibiótico, chamado penicilina, foi descoberto numa relação amensal, numa relação de antibiose, onde o pesquisador descobriu que determinados fungos produziam toxinas que matavam bactérias em um meio. Para o fungo isso seria indiferente, para a bactéria seria extremamente danoso, porque eles viviam no mesmo meio. E aí você preste bem atenção, todas as vezes que apareceu o amensalismo, a sinalização é negativa e neutra. Lembrando que nós temos vários exemplos de substâncias tóxicas liberadas por seres vivos no meio onde eles vivem. Então, portanto, galera, fica aqui a dica 7 das principais relações ecológicas que você pode usar no seu Enem. E lembrando, nas outras aulas nos encontraremos aqui com mais temas de biologia. Um abraço, valeu!